O olho reprimido, mantido como segredo dentro do clã Uchiha, visto como um trunfo, uma carta na manga que só os mais fortes do clã conseguem despertar. O Mangekyo é um tabu no clã Uchiha, pois para despertá-lo, o Uchiha precisa passar por um grande trauma, como a morte de alguém muito próximo, na maioria das vezes, um melhor amigo, familiar, algo que cause uma ferida profunda em seu coração, porém que te dá um poder além da compreensão para os ninjas comuns. A forma suprema do Sharingan dá ao Uchiha dois poderes especiais, únicos para cada Uchiha, onde esses poderes são Kekkei Genkais raríssimas e 100% das vezes são Kekkei Genkais úteis em combate e muito difícil de ser combatida, algumas sendo jutsus perfeitos, onde o inimigo não tem escapatória a não ser a morte. Por isso decidi fazer um guia completo onde eu abordarei todos os poderes especiais de cada Mangekyo Sharingan, desde os primeiros Mangekyo Sharingans despertados até o último mostrado da poderosa Sarada Uchiha, que mostrou seu poder especial sendo um dos mais apelões de todos os tempos, com potencial para destruir planetas. E olha só, esse vídeo deu muito trabalho, então já deixa o like e bora para os poderes especiais. Mangekyo Primordial. Esse cara tinha um poder ocular e uma força que deixa qualquer ninja no chinelo. Indra Otsutsuki foi o primeiro filho de Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos, e um antepassado direto do clã Uchiha. Como herdeiro natural do imenso poder de seu pai, Indra foi o primeiro a despertar o Mangekyo Sharingan, um feito que influenciaria gerações futuras de Uchihas, culminando em lendas como Madara e Sasuke. Seu despertar ocular, suas habilidades extraordinárias e seu impacto na história da obra são aspectos fundamentais para entender a origem do poder dos Uchihas. Indra possuía uma imensa quantidade de poder espiritual e físico, herdado de seu pai Hagoromo Otsutsuki. Desde jovem, se destacou como um prodígio dominando ninjutsu e sendo um mestre em combate. Seu Mangekyo Sharingan foi despertado não apenas por um trauma emocional como costuma ocorrer entre os Uchihas, mas pela sua completa dominação do chakra herdado de Rikudou Sennin. Seu confronto com seu irmão Ashura, motivado por uma disputa ideológica e sucessão ao legado de Hagoromo, serviu como catalisador para a manifestação de seus poderes. Essa rivalidade moldou não apenas sua própria história, mas também o ciclo de conflitos que se repetiria ao longo das gerações entre os seus descendentes. O Mangekyo Sharingan de Indra possuía habilidades extraordinárias. Embora a obra não revele detalhes exatos das suas técnicas, é possível deduzir suas capacidades com base no seu poder e linhagem. Ele dominava o Susanoo, uma manifestação colossal de chakra que combinava defesa e ataque, provável precursor de diversas variações que viriam a ser vistas entre Madara e Sasuke. Sua maestria neste poder sugere que ele possuía um dos Susanos mais poderosos da história, devido ao seu chakra imenso herdado da sua linhagem de deuses. Além disso, é plausível que Indra tivesse acesso ao Amaterasu, as chamas que queimam tudo que tocam, e um genjutsu extremamente avançado capaz de subjugar adversários com ilusões devastadoras, visto que os Uchihas são proficientes nessas técnicas. Seu controle de chakra era excepcional, herdado diretamente da energia primordial dos Otsutsuki, permitindo-lhe manipular vastas quantidades de poder com precisão imbatível. Indra também se destacava pela sua genialidade estratégica. Ele não era apenas um guerreiro imenso de poder, mas também um tático brilhante, aplicando seu Mangekyo Sharingan com inteligência e eficácia. Seu maior feito foi na batalha contra Ashura Otsutsuki, que representou a materialização do eterno embate entre poder absoluto. Indra acreditava que sua força era o caminho para a ordem, enquanto Ashura seguia a filosofia de Hagoromo de que o verdadeiro poder residia da união. Mesmo derrotado pelo seu irmão, Indra levou o clã Uchiha pela busca incessante por poder, algo que se refletiria nos confrontos entre Madara e Hashirama e posteriormente Sasuke e Naruto. Seu Mangekyo Sharingan foi um marco inicial da busca dos Uchihas pelo domínio absoluto de poder, influenciando todas as gerações seguintes. Suas reencarnações ao longo do tempo perpetuou a rivalidade entre os Uchihas e os Senjus, moldando a história ninja até que Sasuke e Naruto finalmente quebrassem esse ciclo de conflito. Indra que deu origem à linhagem Uchiha. Então tudo que vemos na personalidade dos Uchihas vem de Indra, além dos poderes que os Uchihas despertaram. Mesmo não sendo algo canônico no mangá, mas um flashback do anime, vimos Indra lutando contra Ashura, onde Indra matou 2 dos seus seguidores para despertar o Mangekyo Sharingan, onde ele via que quanto mais ele sofria, mais dor ele sofria, mais seu Sharingan evoluía. Com isso ele conseguiu usar o Susanoo roxo e o Amaterasu, um poder sem precedentes para a época que só foi parado com Ashura ganhando os poderes de Hagoromo. Após essa derrota, Indra seguiu o caminho do ódio procurando vingança eterna, que se estendeu por gerações. Mangekyo de Madara Uchiha. Madara foi um dos mais hábeis com Mangekyo, um dos ninjas mais poderosos da história e um dos líderes mais icônicos dos Uchihas. Seu Mangekyo Sharingan era um dos mais temidos e devastadores, sendo a chave para o seu domínio nos campos de batalha durante a Era dos Clãs. Esse doujutsu, além de lhe conceder poderes destrutivos, moldou seu legado e influenciou decisivamente o rumo do mundo ninja. O despertar do Mangekyo Sharingan de Madara aconteceu
aconteceu após Madara e Izuna matarem seus amigos mais próximos do próprio clã, basicamente parentes deles, né? Entre os poderes concedidos pelo seu Mangekyo Sharingan, destaca-se o controle absoluto do Susanoo, sendo um dos poucos Uchihas a atingir sua forma perfeita. Antes mesmo de despertar o eterno Mangekyo, Madara já possuía um Susanoo poderoso o suficiente para devastar exércitos inteiros. Seu Genjutsu também era incrivelmente avançado, permitindo-lhe subjugar inimigos com um simples olhar. Além disso, seus reflexos e percepção de movimentos estavam em um nível absolutamente elevado, possibilitando ele a enfrentar múltiplos adversários ao mesmo tempo com precisão absoluta, como vimos na Quarta Grande Guerra Ninja. Embora a obra nunca tenha confirmado quais eram as suas técnicas exclusivas, existem teorias de que o poder de atrair meteoros veio do seu Mangekyo, mas nada confirmado, sendo mais provável algo do seu Rinnegan. Um dos grandes problemas do Mangekyo Sharingan é a cegueira progressiva causada pelo uso excessivo das suas habilidades. Para superar essa limitação, Madara implantou os olhos de Izuna, despertando o eterno Mangekyo Sharingan, um nível superior que eliminava os efeitos colaterais e ampliava drasticamente seus poderes. Seu design distinto, semelhante ao de Izuna, mas com traços mais angulares, reflete a conexão entre os dois irmãos. Além disso, ele foi o primeiro a despertar o Mangekyo Sharingan eterno, consolidando-se como a lenda entre os Uchihas. Seu Dojutsu também desempenhou um papel fundamental em sua transição para o Rinnegan, que é um feito que levou ele ao patamar de semideus. Em combate, o Mangekyo Sharingan de Madara foi um fator decisivo em suas batalhas contra Hashirama Senju, que era seu maior rival. Mesmo enfrentando um dos ninjas mais poderosos da história, né, ele sempre conseguiu rivalizar com ele graças à combinação do seu Dojutsu e sua genialidade estratégica. Durante a Era dos Clãs, Madara era capaz de dizimar exércitos inteiros sozinho, usando Susanoo e seu Genjutsu com maestria. Seu poder alcançou um novo patamar quando despertou o eterno Mangekyo Sharingan, tornando-se um oponente praticamente invencível para qualquer inimigo comum. Quando citado, já causava medo em ninjas experientes. Imagina o nível dele só por causar medo assim. A batalha final contra Hashirama no Vale do Fim representou o ápice do seu poder com Mangekyo Sharingan. Mesmo usando o Susanoo perfeito em sua forma mais devastadora, com a armadura juntamente com Kurama, ele acabou sendo derrotado, o que apenas reforça o quão absurdo era o nível de ambos combatentes. No entanto, sua ambição e obstinação não terminaram ali. Anos depois, Madara conseguiu evoluir o Mangekyo Sharingan para o Rinnegan, graças à fusão do DNA de Hashirama junto com o DNA de Madara, alcançando um nível de poder que transcendeu os limites humanos. Além disso, Susanoo de Madara tem um destaque por ter alcançado a forma perfeita. Mangekyo do Izuna Uchiha. O Izuna foi um dos membros mais poderosos do clã Uchiha na era pré-aldeias. Irmão mais novo de Madara Uchiha, ele era conhecido por seu talento excepcional no combate e pela sua intensa rivalidade com Tobirama Senju. Dono de um Mangekyo Sharingan lendário, Izuna foi um dos primeiros Uchihas a despertar sua forma avançada de Dojutsu. Seu poder e trágico destino foram essenciais para moldar a história do clã Uchiha e a ascensão de Madara como seu líder. O despertar do Mangekyo Sharingan de Izuna aconteceu quando Izuna e Madara descobriram informações secretas do clã, assim conseguindo despertar o Mangekyo por meio da morte dos seus amigos mais próximos por suas próprias mãos. Os poderes específicos do Mangekyo Sharingan de Izuna nunca foram revelados, mas algumas suposições podem ser feitas. Ele era considerado tão forte quanto Madara em sua juventude, o que indica que seu Mangekyo aprimorava seus reflexos e velocidade a níveis extremos. Isso o tornava um lutador perigosíssimo, capaz de rivalizar diretamente com Tobirama Senju, que é um dos ninjas mais rápidos da época. Como todo usuário do Mangekyo Sharingan possui habilidades únicas, é possível que Izuna tivesse uma técnica especial. Outro mistério é se Izuna teria sido capaz de manifestar o Susanoo. Como ele possuía um Mangekyo Sharingan desenvolvido, teoricamente ele poderia ter despertado essa poderosa entidade de chakra. No entanto, como nunca foi mostrado na obra, permanece apenas uma especulação. O design do seu Mangekyo Sharingan era semelhante ao de Madara, com 3 lâminas curvadas, o que reforça a ideia de que os irmãos tinham uma conexão especial, quase como se fossem 2 lados da mesma moeda. Após sua morte, seus olhos foram transplantados para Madara, permitindo que ele despertasse o Mangekyo Sharingan eterno. Isso significa que o legado de poder de Izuna viveu através de Madara, tornando ele ainda mais poderoso. O destino de Izuna foi selado em um confronto contra Tobirama Senju. Em uma das suas lutas, Izuna foi totalmente ferido por um ataque do deus voador do trovão de Tobirama, um golpe tão rápido que nem mesmo seu reflexo ampliado pelo Sharingan foram suficientes para evitá-lo. Essa derrota só acontece pois Tobirama criou uma técnica especial para burlar o Sharingan e deu certo. Eu gostaria de saber como Tobirama peitava o Susanoo de Izuna, ou será que Izuna nunca teve essa oportunidade? Mesmo diante da morte iminente, Izuna usou seus últimos momentos para pedir que Madara não desistisse da luta contra o Senju, insistindo para que seu irmão continuasse liderando os Uchihas e jamais aceitasse uma aliança com Hashirama. Esse pedido final teve um impacto profundo em Madara. Para honrar o legado de Izuna, ele transplantou os
os olhos do seu irmão e despertou o eterno Mangekyo Sharingan, adquirindo um poder ainda maior. A morte de Izuna foi o estopim para a mudança definitiva de Madara, tornando ele mais agressivo, implacável e ressentindo contra o Senju. Sem o apoio do seu irmão, ele se tornou mais isolado e desconfiado, levando ao rompimento definitivo da sua relação com Hashirama e moldando seu futuro como o grande antagonista da história. Mangekyo do Itachi. O Mangekyo Sharingan de Itachi Uchiha é um dos mais icônicos e devastadores do anime. Dotado de habilidades poderosas e um domínio absoluto sobre suas técnicas, o Itachi demonstrou por diversas vezes ser um ninja excepcional, combinando sua inteligência estratégica com o poder de seu doujutsu. Seu despertar ocorreu após testemunhar a morte do seu melhor amigo Shisui Uchiha, que é um dos mais poderosos Uchihas da sua época. Shisui possuía um Mangekyo Sharingan com a habilidade do Koto Amatsukami, um genjutsu capaz de manipular a mente do alvo sem que ele percebesse. Como fiel à Vila da Folha, tentou usar essa técnica para impedir o golpe de estado do clã Uchiha, mas Danzo, temendo que não fosse o suficiente ou uma traição, roubou um dos seus olhos, e para evitar que o outro caísse nas mãos erradas, Shisui confiou a Itachi antes de tirar a própria vida, e essa perda profunda impactou Itachi de forma irreversível, levando ele a despertar o Mangekyo Sharingan. O doujutsu concedeu a Itachi habilidades formidáveis, tornando ele um dos shinobis mais temidos da sua geração. Seu olho esquerdo lhe dava acesso ao Tsukuyomi, um dos genjutsus mais poderosos da obra, capaz de manipular a percepção do tempo e a realidade dentro da ilusão, submetendo o alvo a danos psicológicos intensos. Durante sua luta contra Kakashi, fez o Hatake experimentar 72 horas de dor apenas em um segundo do mundo real, deixando-o incapacitado por dias. Nessa, o Kakashi sofreu. Contra Sasuke, ele obrigou ele a reviver repetidamente a cena de morte do clã, intensificando seu trauma. Já o olho direito garantia o Amaterasu, que são chamas que queimam tudo até consumir completamente o alvo. Essas chamas são praticamente impossíveis de apagar, queimando até mesmo barreiras extremamente resistentes. O Itachi utilizou essa técnica para escapar do Jiraiya em sua batalha contra o Sasuke e também para queimar o Nagato quando este foi revivido pelo Edo Tensei. Seus últimos e mais impotente recurso era o Susanoo, um avatar espectral que o Itachi manifestava em sua forma completa, tornando-se ainda mais formidável por possuir dois artefatos lendários. A espada de Totsuka era uma lâmina etérea capaz de selar qualquer coisa que perfurasse em um genjutsu eterno, o que lhe permitiu o Itachi selar Orochimaru definitivamente. O espelho de Ata era um escudo lendário capaz de se adaptar a qualquer tipo de ataque, tornando ele praticamente invulnerável. Contudo, o Mangekyo Sharingan cobrava um alto preço. Seu uso excessivo causava a degradação da visão e o Itachi, já em seus últimos combates, encontrava-se quase cego. Seu design era distinto, com 3 pontos interligados, refletindo a aura intimidadora e sombria do seu portador. Ao longo da obra, o Mangekyo Sharingan do Itachi brilhou em diversas batalhas memoráveis. Durante o arco do resgate de Tsunade, enfrentou Kakashi e o derrotou com Tsukuyomi. Em seu encontro com Jiraiya, utilizou Amaterasu para escapar da barreira do Sannin lendário. Sua luta contra o Sasuke foi a culminação da vingança do seu irmão, onde utilizou todas suas técnicas, incluindo o Susanoo para se proteger do Kirin. No final, revelou que nunca teve intenção de matar o Sasuke e que sua morte foi planejada para garantir o futuro do irmão. Após ser revivido pelo Edo Tensei, enfrentou Nagato e o derrotou com inteligência e habilidade, usando o Amaterasu para garantir que ele não fosse mais um peão de Kabuto. Por fim, foi o responsável por acabar com o Edo Tensei ao reverter o jutsu de Kabuto. O Mangekyo Sharingan do Itachi Uchiha foi um dos doujutsus mais poderosos e influentes da franquia. Suas habilidades devastadoras com o Tsukuyomi, Amaterasu e Susanoo refletem a tragédia e a genialidade do Itachi. Mesmo sofrendo com os efeitos colaterais de poder, ele soube usá-lo com maestria e inteligência, mesmo com pouco chakra e com o corpo extremamente debilitado. Mangekyo do Sasuke. O Mangekyo Sharingan do Sasuke Uchiha é um dos doujutsus mais impactantes da obra de Naruto, representando sua dor e sede de vingança. Ao contrário do Itachi, que usava seu poder de forma estratégica e controlada, Sasuke mergulhou de cabeça no Mangekyo, tornando-se um dos ninjas mais destrutivos do anime. Ele despertou esse poder após a morte do Itachi, mas o verdadeiro gatilho veio quando descobriu a verdade sobre o seu irmão. Ao saber por Obito Uchiha que o Itachi sacrificou tudo para protegê-lo e manter Konoha segura, Sasuke foi tomado por um turbilhão de dor, ódio e arrependimento. Esse choque emocional profundo foi suficiente para despertar o Mangekyo Sharingan, selando sua decisão de se vingar da vila. Os poderes do Mangekyo do Sasuke herdaram algumas características do Itachi, mas com diferenças marcantes. Ele obteve o Amaterasu no olho direito, permitindo invocar chamas negras que queimavam qualquer coisa até a destruição total. No entanto, sua versão ia além, pois ele podia moldar e controlar o fogo através do Kagutsushi, criando armas como espadas e lanças de chamas negras, ou até mesmo como proteção. Embora nunca tenha demonstrado o Tsukuyomi, Sasuke era um mestre em genjutsu, usando o poder de seu Mangekyo para enganar inimigos, como fez contra Danzo ao manipulá-lo e acreditar que seu Izanagi ainda estava ativo. Seu Susanoo evoluiu rapidamente
rapidamente, passando de uma forma rudimentar até um guerreiro completo e colossal, com a habilidade de incorporar o Amaterasu em seu arsenal, tornando-se uma das formas mais ofensivas desse doujutsu. O design do Mangekyo do Sasuke se destacava pelo seu formato de estrela de 6 pontas, conferindo ao seu olhar uma estética agressiva e distinta. No entanto, o uso excessivo desse poder teve um preço alto. Ao abusar do Mangekyo em diversas batalhas, sua visão deteriorou rapidamente, tornando-se praticamente cego. Para contornar sua limitação, Sasuke transplantou os olhos do Itachi, despertando o Mangekyo Sharingan Eterno, que eliminou as consequências da cegueira e ampliou ainda mais suas habilidades, ganhando o Amaterasu, onde com um olho usa o Kagutsushi e com o outro o Amaterasu, tendo uma versatilidade ainda maior com seus olhos. Os feitos do Sasuke com Mangekyo foram impressionantes. Ele enfrentou o Killer Bee com maestria e quase morreu, mas conseguiu usar o Amaterasu para forçar o Jinchuriki a fugir. Durante a reunião dos Kages, aniquilou os samurais e enfrentou o Raikage, usando seu Susanoo para defender o Amaterasu para feri-lo gravemente. Contra Danzo, demonstrou frieza e brutalidade, superando o Izanagi do vilão com uma combinação implacável do Genjutsu, usando o Amaterasu Susanoo, terminando a luta de forma cruel. Logo depois enfrentou Kakashi e quase o matou, sendo impedido por Naruto, o que teve um embate intenso antes do confronto final. No Vale do Fim, Sasuke abusou do Mangekyo, criando o Susanoo de Indra, unindo todos seus poderes na tentativa de vencer Naruto. Apesar de todo seu poder, o combate terminou empatado, com ambos exaustos e sem um braço. Mangekyo do Kakashi. O Mangekyo Sharingan do Kakashi é um dos mais impressionantes e únicos, tanto pelo seu despertar trágico quanto pelo seu poder devastador. Embora o Kakashi não seja um Uchiha de sangue, ele conseguiu dominar essa habilidade e usá-la de maneira incrível ao longo da obra, sendo uma peça-chave em diversas batalhas. Seu despertar está diretamente ligado a uma das maiores tragédias da sua vida, a morte de Rin Nohara. Durante a terceira Grande Guerra Ninja, Kakashi, Obito e Rin estavam em uma missão quando Rin foi capturada por Kirigakuri. No resgate, Obito foi aparentemente morto, soterrado por pedras, e antes de morrer, deu seu Sharingan pro Kakashi como um presente de despedida. No entanto, o Obito sobreviveu e foi manipulado por Madara Uchiha. Algum tempo depois, Rin foi sequestrada novamente, ou mulherzinha que gosta de ser sequestrada, hein? E forçada a se tornar Jinchuriki do Três Caudas. Sabendo que Kirigakuri queria usá-la como arma contra Konoha, Rin se jogou na frente do Chidori de Kakashi, forçando-a a matá-la contra sua própria vontade. O choque e sua dor extrema desse momento fizeram com que tanto Kakashi quanto Obito despertassem o Mangekyo Sharingan ao mesmo tempo, pois Obito estava presenciando essa cena. Kakashi desmaiou logo depois devido ao esgotamento, e Obito, tomado pelo ódio, massacrou todos os ninjas de Kirigakuri no local. Esse evento definiu o destino de ambos personagens, com Obito se tornando um vilão definitivamente e Kakashi carregando a culpa pelo resto da vida. O Mangekyo de Kakashi concedeu a ele acesso a um dos jutsus mais apelões e quebrados, o Kamui, um teletransporte dimensional. A versão do Kakashi era oposta à de Obito. Enquanto o Obito usava o olho direito para se tornar intangível e entrar na dimensão do Kamui, Kakashi usava o seu olho esquerdo para teletransportar alvos à distância para essa dimensão. Sua precisão era absurda, permitindo que ele mirasse e teletransportasse objetos, ataques e até partes do corpo do inimigo, tornando seus golpes quase impossíveis de defender. Ele refinou tanto essa técnica quanto conseguiu teleportar projéteis extremamente rápidos, como o Rasen Shuriken de Naruto, e remover partes do corpo dos inimigos antes que pudesse reagir. Além do uso ofensivo, Kakashi também usava o Kamui para se defender e escapar de ataques fatais, como quando teleportou um prego do Pain antes que ele o atingisse. No entanto, seu grande limitador era o consumo de chakra. Como não era um Uchiha, Kakashi ficava exausto após algumas ativações do Kamui. Essa fraqueza foi anulada temporariamente quando Obito transferiu seu chakra e dos 6 caminhos para Kakashi, permitindo que ele usasse o Kamui de forma ilimitada e com novas habilidades, incluindo um Susanoo perfeito. O design do Mangekyo do Kakashi tem o mesmo formato de moinho de vento triplo que o do Obito, pois ambos compartilham os olhos, e na minha opinião é o Mangekyo mais bonito. Sempre que o Kamui era ativado, seu brilho intenso indicava o alto nível de poder. No entanto, sua baixa resistência inicial devido à falta de sangue Uchiha fazia com que seu corpo não suportasse o uso contínuo desse poder. Durante a luta contra Kaguya, Kakashi recebeu de Obito o poder dos 6 caminhos, o que permitiu que ele usasse o Mangekyo sem limites por um curto período. Esse poder temporário também concedeu a ele o Susanoo perfeito, algo nunca antes visto em um não Uchiha. E sem dúvidas, o Susanoo
suzano mais bonito na minha opinião também. O Kamui do Kakashi teve um papel crucial em diversas batalhas e foi um dos fatores que garantiram a vitória da Aliança Shinobi da quarta Grande Guerra Ninja. Contra Deidara foi a primeira vez que o Kakashi mostrou o Kamui em batalha, teleportando o braço do inimigo para outra dimensão. Ele quase conseguiu eliminá-lo completamente, mas errou o alvo principal devido à falta de domínio inicial. Durante a evasão do Pen, Kakashi usou o Kamui para remover um prego mortal que iria perfurar sua cabeça, e apesar de ser derrotado, essa demonstração provou a absurda precisão de seu dojutsu. Na luta contra Obito dentro do mundo do Kamui, Kakashi superou seu antigo amigo no combate corpo a corpo, mostrando que não dependia apenas do Mangekyo. No auge do seu poder, Kakashi recebeu temporariamente os dois Mangekyo Sharingan do Obito e desbloqueou um Susanoo perfeito, algo que apenas os mais poderosos do Uchiha haviam conseguido antes. E esse Susanoo possuía intangibilidade combinada com Kamui, tornando Kakashi invencível por alguns minutos. Com esse poder, ele conseguiu acertar um golpe crítico em Kaguya, ajudando Naruto e Sasuke a selá-la. Esse Susanoo se mostrou um dos mais fortes devido ao seu tamanho proporcionado por chakra de Hagoromo que Obito deu a Kakashi e os poderes especiais desse Susanoo, e duas shurikens que criam Kamui e intangibilidades da armadura do Susanoo. Mangekyo do Obito. O Mangekyo Sharingan do Obito Uchiha é um dos mais únicos e poderosos, possuindo uma habilidade que o diferenciava completamente de outros Uchihas. Seu poder especial, o Kamui, o tornava praticamente intangível, permitindo que ele passasse por ataques e teleportasse partes do seu corpo ou outros objetos para outra dimensão. Esse dojutsu foi fundamental para a execução do plano Olho da Lua, tornando o Obito um dos vilões mais temidos da história. O despertar do Mangekyo Sharingan de Obito foi marcado por um dos momentos mais trágicos e brutais da história de Naruto. Durante a terceira Grande Guerra Ninja, Obito, Kakashi e Rin estavam em uma missão quando foram emboscados por ninjas de Kirigakuri. Durante o resgate de Rin, Obito foi soterrado por pedras, sendo dado como morto por Kakashi e o restante da Vila da Folha. No entanto, ele foi resgatado por Madara Uchiha, que o manteve vivo e secretamente o manipulou. O grande trauma veio pouco depois, quando Obito finalmente se recuperou e saiu da caverna de Madara. Ele testemunhou Kakashi atravessar Rin com o Chidori, matando-a instantaneamente. O choque, a dor extrema e a raiva fizeram com que ele e Kakashi despertassem o Mangekyo Sharingan simultaneamente, já que ambos possuíam um olho de cada. Esse momento foi um ponto de virada para Obito, que abandonou sua antiga identidade e adotou os ideais de Madara, iniciando sua jornada para destruir o mundo ninja e criar uma nova realidade através do Tsukuyomi infinito. O Mangekyo Sharingan de Obito possuía apenas um jutsu, mas que era um dos mais apelões da obra. O Kamui era um poder único dividido entre os dois olhos de Obito. Seu olho direito, que permaneceu com ele, concedia intangibilidade, permitindo que seu corpo se desmaterializasse por frações de segundo, tornando-o imune a ataques físicos e jutsus. Esse efeito o tornava quase invencível, já que ninguém conseguia atingi-lo em combate corpo a corpo. Ele também podia sugar partes do seu corpo para sua dimensão particular e escapar de qualquer situação perigosa. Já o olho esquerdo, que foi dado a Kakashi, permitia o teletransporte dimensional, enviando alvos para a dimensão alternativa à distância. Isso fazia do Mangekyo do Obito um dos únicos Sharingan com conexão interdimensional. A união desses dois olhos teria sido praticamente imbatível caso Obito tivesse os dois, mas como ele deu um dos olhos pro Kakashi, não pôde explorar todo o potencial da técnica sozinho. O design do Mangekyo do Obito possuía 3 elipses conectadas ao centro da pupila, lembrando um moinho de vento ou uma shuriken estilizada. Diferente dos outros Mangekyo Sharingan, seu padrão reforça sua singularidade. Além disso, em comparação com outros usuários, Obito não sofreu uma deteriorização tão rápida da visão, pois possuía células de Hashirama implantadas que lhe deram um nível de regeneração absurdo e impediram os efeitos colaterais do uso excessivo. Sua intangibilidade suprema durava até 5 minutos seguidos, tornando ele praticamente invulnerável em combate. No entanto, sua única fraqueza era que quando tentava atacar fisicamente, precisava se materializar por um breve momento, tornando-se vulnerável a contra-ataques. O Kamui fez de Obito um dos ninjas mais perigosos e difíceis de derrotar. Ele utilizou seu Mangekyo em diversas batalhas, deixando sua marca na história. Após despertar seu poder, ele testemunhou suas habilidades, exterminando sozinho um esquadrão inteiro de Kirigakuri. Com um olhar vazio e cheio de ódio, usou o Kamui para desviar ataques e destruir os inimigos com brutalidade extrema. Disfarçado como Tobi, ele manipulou a Akatsuki e deu início à quarta Grande Guerra Ninja, utilizando seu dojutsu para se infiltrar em qualquer local sem ser detectado. Durante o ataque de Kyuubi a Konoha, enfrentou Minato Namikaze, o quarto Hokage, e quase conseguiu tocá-lo com seu Kamui. No entanto, foi superado pela velocidade e inteligência do Hokage, que descobriu sua fraqueza e o marcou com Hiraishin, conseguindo
conseguindo golpeá-lo. Mesmo assim, Obito conseguiu controlar o 9 caudas com seu Mangekyo Sharingan, forçando Minato a selar a Biju dentro de Naruto. Na guerra, Obito lutou sozinho contra a Aliança Shinobi inteira, teleportando-se livremente e se tornando um adversário quase impossível de atingir. Ele enfrentou Naruto, Kakashi e Gai ao mesmo tempo, utilizando o Kamui para esquivar de todos os ataques. No fim da guerra, Kakashi finalmente aprendeu a usar seu próprio Kamui de maneira mais eficiente, usando estratégia e sincronia com Naruto. Eles conseguiram derrotar Obito explorando a única fraqueza do Kamui, curto período de tempo em que ele precisava se materializar para atacar. Mangekyo do Fugaku. Fugaku Uchiha, pai do Itachi e do Sasuke, foi o líder do clã Uchiha durante os tempos turbulentos da Terceira Grande Guerra Ninja e um dos personagens mais misteriosos da franquia de Naruto. Apesar de nunca demonstrar seus poderes na obra principal, informações de materiais suplementares confirmam que ele despertou Mangekyo Sharingan e possuía um potencial imenso, sendo até mesmo cogitado como possível candidato ao título de Hokage. Sua história, no entanto, é marcada por segredos, escolhas estratégicas e um poder que nunca foi verdadeiramente utilizado. A origem do Mangekyo Sharingan do Fugaku é um mistério, já que nunca foi mostrado diretamente no mangá ou no anime. Para despertar essa habilidade, um Uchiha precisa sofrer uma perda emocional devastadora, e Fugaku revelou ao Itachi que havia despertado seu Mangekyo na juventude. Isso sugere que ele pode ter perdido um companheiro próximo durante a Segunda ou Terceira Grande Guerra Ninja, ou um irmão, ou até mesmo um amigo de infância, eventos que podem ter moldado sua personalidade e visão estratégica sobre o futuro do clã. Diferente de outros Uchiha, Fugaku escolheu esconder o seu poder, mostrando um senso de responsabilidade maior do que aqueles que se deixavam levar pela sede de poder, tornando esse poder como uma carta na manga. Os poderes específicos do Mangekyo do Fugaku nunca foram revelados, mas algumas pistas indicam sua natureza. Ele afirmou a Itachi que seu Mangekyo era forte o suficiente para controlar o 9 caudas, o que sugere um genjutsu extremamente poderoso, porém não precisa ter uma técnica de genjutsu específica para subjugar Kurama com o Mangekyo. Além disso, como um comandante militar respeitado, ele poderia possuir habilidades ofensivas poderosas, talvez comparáveis ao Amaterasu, Kamui e também, como todos os Mangekyo, um Susanoo. O formato exato do seu Mangekyo Sharingan nunca foi revelado, aumentando o mistério sobre sua verdadeira aparência e habilidades, apesar do anime ter animado com um formato interessante. No entanto, o fato do Fugaku ter a capacidade de controlar uma besta com cauda coloca seu poder entre os mais temíveis do anime. Apesar disso, ele nunca demonstrou seu Mangekyo pra ninguém, nem mesmo pro Itachi ou pro Sasuke, reforçando sua escolha de manter o seu poder oculto. Isso pode indicar um temor de que seu poder fosse usado para fins destrutivos dentro do próprio clã, ou uma tragédia para evitar atrair suspeitas de Konoha. Embora Fugaku nunca tenha demonstrado suas habilidades em batalha, seu papel na polícia de Konoha e o destino dos Uchiha foi crucial. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, sua liderança como comandante militar ajudou a vila a vencer diversas batalhas, e se ele já possuía o Mangekyo Sharingan nessa época, pode ter sido um dos Uchihas mais perigosos nesse período. Como líder do clã, ele tentou inicialmente resolver os conflitos entre os Uchihas e Konoha pacificamente, mas ao perceber que sua discriminação contra seu povo não mudaria, começou a planejar um golpe de estado. Seu Mangekyo poderia ter sido uma peça-chave nesse plano, possivelmente sendo usado para manipular ou eliminar líderes da vila. Um dos momentos mais emblemáticos da sua trajetória foi sua passividade durante o ataque do 9 caudas a Konoha. Fugaku optou por não agir, pois sabia que se demonstrasse seu poder, os Uchiha seriam os primeiros a serem culpados pelo incidente. Como pai, ele reconhecia o talento do Itachi e desejava que seu filho usasse o Mangekyo Sharingan para liderar os Uchihas no futuro, um sonho que nunca se concretizou. O Mangekyo Sharingan do Fugaku permanece como um dos maiores mistérios de Naruto. Sabemos que ele existia e que possui um poder colossal, mas nunca vimos sua ativação ou seus efeitos em batalha. Isso faz de Fugaku um dos Uchihas mais subestimados, um guerreiro que poderia ter mudado a história se tivesse escolhido um caminho diferente. Mangekyo do Shisui. Shisui Uchiha foi um dos ninjas mais talentosos da sua geração e possuidor dos Mangekyo Sharingans mais poderosos de toda a franquia. Conhecido pela sua lealdade a Konoha e sua relação próxima com Itachi, ele carregava um poder que poderia mudar o destino da vila sem derramar uma única gota de sangue, o Koto Amatsukami. Seu despertar do Mangekyo Sharingan aconteceu após ver seu amigo e rival morrer. O Koto Amatsukami era um genjutsu supremo que permitia a manipulação total da mente da vítima sem que ela percebesse, fazendo acreditar que suas ações eram fruto da própria vontade. Esse poder era tão perigoso que poderia mudar o curso de uma guerra sem ninguém perceber sua influência. No entanto, havia uma limitação significativa. O tempo de recarga era de aproximadamente 10 anos. Shisui pretendia usar essa técnica para impedir o golpe de estado dos Uchihas e evitar uma guerra civil em Konoha, mas antes que pudesse colocar seu plano em prática, Danzo o traiu e roubou seu olho direito. Além do Koto Amatsukami, Shisui também era conhecido pela sua incrível velocidade, sendo chamado de Shisui, o ninja teleportador, por sua capacidade
dificuldade de se mover tão rapidamente criava imagens residuais, confundindo os inimigos. Esse domínio o tornava um dos ninjas mais difíceis de ser acertado e capturado. Outra habilidade é o seu Susanoo, já que ele possuía o Mangekyo Sharingan. Nos jogos da franquia Naruto Storm, ele é retratado com um Susanoo verde, que empunhava uma espada de chakra. O design do seu Mangekyo era único, lembrando um grande moinho de vento com 3 pontos giratórios. Diferente de muitos Uchiha que buscavam poder para lutar, Shisui tinha como objetivo proteger Konoha e impedir conflitos. Se seu plano tivesse dado certo, o massacre do clã Uchiha poderia ter sido evitado e todos os Uchihas ainda estariam vivos. Mesmo sem muitos momentos em tela, seu impacto na história foi imenso. Ele foi mentor e melhor amigo de Itachi, moldando sua visão sobre lealdade e sacrifício. Seu talento como Anbu era amplamente reconhecido e sua fama na Terceira Grande Guerra Ninja fez com que fosse temido por outras nações. Quando percebeu que não poderia mais impedir o conflito, entregou seu olho esquerdo a Itachi, confiando que ele usaria o Kotomatsukami para proteger Konoha. Em seguida, se jogou no rio Naka, apagando-se da história para que seu corpo não fosse explorado. Mesmo após sua morte, o legado de Shisui permaneceu influenciando os acontecimentos. O Itachi implantou seu olho em um corvo e o programou para ativar o Kotomatsukami no momento certo, algo que acabou libertando o Edo Tensei do Itachi do controle de Kabuto. Já Danzo tentou usar Kotomatsukami em um confronto dos 5 Kages para manipular Mifune e ser nomeado líder da Aliança Ninja, e durante sua batalha contra Sasuke chegou a ativá-lo para tentar enganar Madara. No fim, o maior genjutsu da história nunca pôde ser usado plenamente, mas sua existência por si só fez do Shisui um dos ninjas mais relevantes. O Mangekyo do Shisui Uchiha é um dos mais poderosos já vistos em Naruto, principalmente por causa do seu genjutsu supremo, mas seu poder nunca pôde ser usado completamente. Ele foi um ninja que viveu e morreu pela paz, carregando um dos maiores segredos do clã Uchiha. Mangekyo do Shin Uchiha. Shin Uchiha é um personagem peculiar dentro do universo de Naruto e Boruto. Apesar de carregar o sobrenome Uchiha, ele não fazia parte do clã original, mas sim um experimento genético de Orochimaru. Ainda assim, ele possui um Mangekyo Sharingan único e versátil, que o tornava um adversário perigoso. Seu despertar do Mangekyo não seguiu o caminho tradicional dos Uchiha, pois ao contrário deles, não precisou passar por um trauma emocional. Seu corpo foi geneticamente modificado para suportar múltiplos Sharingan sem sofrer os efeitos colaterais de cegueira, permitindo-lhe ativar e utilizar seu dojutsu da maneira contínua. Shin via a si mesmo como o verdadeiro sucessor dos ideais de Itachi Uchiha, acreditando que a guerra e a luta eram essenciais para a evolução da humanidade. Ou seja, ele não conhecia muito bem o Itachi, né? Ele desprezava a paz instaurada por Naruto e desejava recriar Akatsuki para trazer o caos ao mundo. Seu Mangekyo Sharingan possuía um design único, com formato semelhante a shurikens giratórias, refletindo seu principal poder, a manipulação telecinética de armas. Através dessa habilidade, ele controlava objetos metálicos que possuíam um selo especial ligado ao seu chakra, permitindo que ele guiasse shurikens, kunais e até próteses mecânicas com extrema precisão, tornando seus ataques imprevisíveis e letais. Além disso, Shin implantou diversos Sharingans em seu corpo, ampliando seu campo de visão e sua percepção em combate. Diferente dos Uchihas normais, seu corpo não sofria degeneração, o que significava que ele poderia usar os poderes do Mangekyo sem perder a visão. Como resultado da sua modificação genética, ele também possuía resistência física e regeneração aprimorada, o que lhe permitia sobreviver a ferimentos graves. Outra habilidade notável do Shin era sua criação de clones, que não eram meras réplicas, mas seres independentes com Sharingans implantados, programados para seguir seus ideais e lutar ao seu lado. O Mangekyo do Shin possuía características únicas que diferenciavam dos demais. Seu design em formato de shuriken destacava sua conexão com armas, tornando-se um dojutsu extremamente útil para combates físicos, ao contrário dos tradicionais que costumavam possuir habilidades ilusórias como Tsukuyomi ou Kotomatsukami. Além disso, ele não sofria com os efeitos colaterais do uso excessivo do Mangekyo, pois seu corpo era geneticamente adaptado para isso, dispensando a necessidade de um eterno Mangekyo Sharingan. Essa compatibilidade com os outros Sharingans também permitiam que ele aumentasse sua percepção e reflexos, além de distribuir o poder ocular entre seus clones. Mesmo sem ser um vilão de grande escala, Shin causou problemas significativos para Naruto, Sasuke e Sakura. Ele tentou atacar Naruto e Sasuke utilizando sua manipulação telecinética e até conseguindo ferir. Além disso, ele sequestrou Sarada para atrair e derrotar seu pai, resultando em um intenso confronto. Durante a batalha, Sakura demonstrou sua força impressionante ao derrotá-lo com um golpe direto, evidenciando que, apesar das suas habilidades, Shin não era páreo para ela. Seu maior erro foi sua crença inabalável da evolução pelo conflito, o que levou à sua derrota final quando seus próprios clones, criados para seguir seus ideais, se voltaram contra ele ao perceberem sua fraqueza. Outros Uchihas com Mangekyo Sharingan. O Mangekyo Sharingan é uma das formas
mais raras e poderosas do Sharingan despertado por membros do clã Uchiha após experiências traumáticas, certo? Embora personagens como Itachi, Sasuke, Madara e Obito sejam os mais conhecidos por possuírem essa habilidade, outros Uchihas também alcançaram esse poder, mas não tiveram tanto destaque na obra principal. Alguns desses personagens apareceram apenas no anime em episódios fillers que exploravam técnicas proibidas como o Izanagi e o Izanami. Um desses usuários foi Naku Uchiha, um guerreiro habilidoso cujo Mangekyo Sharingan era um dos mais poderosos da sua época. Ele utilizava o Izanagi, uma técnica proibida que permitia reescrever a realidade, tornando qualquer dano ou até mesmo a morte em uma ilusão. Esse poder tornava Naka um oponente formidável, capaz de evitar qualquer golpe fatal, mas o custo era alto, pois cada uso do Izanagi fazia com que o usuário perdesse permanentemente a visão do olho utilizado, assim como muitos outros Uchihas que abusavam dessa técnica. Naka acabou pagando um preço alto por seu poder. Outro Uchiha que dominava o Izanagi era Rei Uchiha, que levava a técnica a um nível extremo, utilizando constantemente como se seus olhos fossem descartáveis. Ele agia como se sempre pudesse substituir seus olhos por novos, demonstrando uma confiança quase arrogante em sua habilidade. No entanto, essa mentalidade apenas acelerava sua própria decadência, pois o uso indiscriminado do Izanagi significava que ele perderia sua visão completamente, tornando-se cada vez mais fraco com o tempo. Sua história exemplifica a imprudência de alguns membros do clã Uchiha que acreditava que seu poder era ilimitado. Entre esses Uchihas esquecidos, Naori Uchiha se destacava como a única mulher do clã a possuir Mangekyo Sharingan antes da Sarada Uchiha. Diferente dos outros, Naori não usava o Izanagi, mas sim o Izanami, que é uma técnica criada para deter aqueles que abusavam do Izanagi. Enquanto o Izanagi permitia modificar a realidade, o Izanami prendia o inimigo em um ciclo infinito de eventos, forçando-o a aceitar seu destino para escapar. Naori utilizou essa técnica para conter os Uchihas, que se tornavam perigosos por sua ganância pelo poder. Mesmo o Izanagi e o Izanami não sendo citados como poderes únicos de Mangekyo Sharingan, esses três mostraram o Mangekyo Sharingan quando foram apresentados no anime. Inclusive, possuem Mangekyo Sharingans com formatos interessantes. Mangekyo da Sarada. Sarada Uchiha, filha de Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, é uma kunoichi promissora da nova geração. Recentemente, ela despertou o Mangekyo Sharingan, assim como todo Uchiha poderoso. O Mangekyo Sharingan é tradicionalmente despertado por um Uchiha após vivenciar uma perda emocional intensa, disso sabemos. Só que no caso da Sarada, em vez de perder um ente querido, ela despertou quando Boruto sofreu uma injusta perseguição, acusado erroneamente de assassinar Naruto Uzumaki. Sarada implorou desesperadamente ao seu pai, Sasuke, para que ajudasse o Boruto, e essa intensa comoção emocional catalisou o surgimento do seu Mangekyo Sharingan. Embora o Mangekyo Sharingan conceda habilidades únicas a cada portador, os poderes específicos de Sarada ainda estão sendo revelados. Recentemente em Boruto to Blue Vortex, Sarada demonstrou uma habilidade singular relacionada à criação de buracos negros. Essa técnica utiliza uma gravidade infinita para atrair e desintegrar alvos, sugerindo uma capacidade devastadora e inédita entre os Uchihas, algo com potencial para grande destruição, um poder supremo que a grandes escalas acabaria com o planeta. O design do Mangekyo Sharingan da Sarada apresenta um padrão distinto, refletindo sua individualidade com o formato de sol. Interessante que seu poder do buraco negro tem tudo a ver com o sol, pois de acordo com a ciência, um buraco negro é formado pela morte de uma estrela. Fica meu questionamento, será que o segundo poder da Sarada seria controlar a gravidade ou algo do tipo? Com certeza veremos algo relacionado a sol. Bom, sua recente utilização da técnica de buraco negro evidenciou sua capacidade de enfrentar adversários poderosos e proteger seus aliados em situações críticas. Esses feitos não apenas solidificam sua reputação como uma ninja formidável, uma kunoichi de alto nível, mas também contribui para sua evolução. Outra coisa é o Susanoo da Sarada, que promete ser algo incrível, com o tempo veremos. E alinhado com os poderes de buracos negros, talvez conseguimos ver ela usando os buracos negros e o Susanoo com maestria. Quem sabe uma junção dos dois. Mas e aí, na sua opinião, qual é o Mangekyo Sharingan mais poderoso da obra, que já foi apresentado de todos os tempos? Comenta aqui que eu quero saber. E olha só, como você pode ver, esse vídeo é bem longo, deu bastante trabalho porque eu tive que pesquisar muito, revisitei páginas do mangá, cenas do anime e muita informação na internet. Porém, o resultado é incrível porque o Mangekyo Sharingan é um dos melhores poderes da obra e eu adoro, e sempre que eu trago um vídeo novo do Mangekyo Sharingan, eu trago novas informações. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, porque um comentário ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas e me incentiva a trazer mais vídeos completos como este. Se inscreve no canal porque esse canal aqui é repleto de informações sobre Naruto, sobre Boruto, e eu trago informações completas. E confere os dois vídeos que estão passando na tela, que são especiais assim como estes. Deram tanto trabalho e até mais trabalho que esse vídeo aqui. Então confere e depois você me diz o que achou. Te espero nele.